Bom dia, meus amados. Dia 19 de novembro. Hoje eu vou trazer um tema bem comum e bem próprio para o momento. Então, hoje nós vamos falar de espiritismo, religiões e crenças. Uma coisa bem interessante é que as religiões surgiram depois da vinda do Cristo. Por que será? Por que antes do Cristo não tinha religiões? Existia sim a igreja, né? As sinagogas, existia um culto, mas não essas religiões conhecidas como todas as que se conhece hoje. Se vocês procurarem a história dessas religiões, todas que hoje existem por aí, essas igrejas, né, todas são após a vinda do Jesus Cristo para a Terra. Aqui não vamos fazer nenhuma crítica, pelo contrário, as religiões elas são importantes, desde que se aprendam, se aproveite aquilo que é realmente necessário, aquilo que precisa. Porque religiosidade não é religião, assim como espiritualidade não é espiritismo. A prática e o conhecimento e o entendimento são coisas diferentes. Algumas informações que nós recebemos nos últimos tempos, elas querem nos dizer até que há, de fato, um interesse das religiões em manter a consciência das pessoas presa, para que ela não expanda, porque nós estamos num tempo de mudanças planetárias muito importantes. O próprio Cristo veio aqui para dizer isso. Então, se o Cristo veio aqui anunciar a boa nova, a libertação da humanidade do jugo, não somente do comando dos trevosos, dos arcontes, mas também da consciência presa ao véu do esquecimento. A grande mensagem que o Cristo Jesus deixou foi, sem sombra de dúvida, que um final de um ciclo estava se aproximando e que uma nova terra viria. Em todas as suas parábolas, em suas mensagens, ele cita, algo neste sentido. E as religiões, elas se formaram depois, criaram-se depois, justamente para impedir que as pessoas fizessem esse avanço. Porque quanto mais tempo a consciência fica presa aos velhos dogmas, às velhas crenças, mais se atrasa um pouco a libertação da humanidade. E aqueles que prenderam a humanidade de todas as formas, inclusive pela ignorância, eles não querem que as consciências se libertem. O conhecimento é que faz com que se apresse a liberdade da consciência e a expansão da consciência. Tem aquela parábola, de por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Tem aquela outra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vê certas parábolas, certas citações, elas não precisam ser dentro de um beabá de fácil entendimento, porque cada um vai entender da sua maneira no seu tempo. As religiões são responsáveis pelas crenças de hoje. Passaram 2000 anos e a humanidade, após 100 gerações, porque uma geração se dá em média a cada 20 anos, as crenças ficaram praticamente sacramentadas, Aquilo que se acredita foi aquilo que nos disseram. Porque nos disseram que a humanidade começou com Adão e Eva e tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel. Caim matou Abel, aí sobrou Adão e Eva e Caim. Aí termina o assunto. Obviamente que se você tem um pouco de raciocínio, vai entender que isso não é uma verdade. Pode ser uma metáfora, mas nem como metáfora porque não tem lógica. Como surgem as coisas? Nós já cansamos de colocar aqui que tudo vem da fonte. A fonte é luz. A luz cria. A luz é energia. A luz, ela é formada os pranas são oriundos da luz, Tudo é da luz. A luz cria sempre.
de acordo com a sua intensidade. A água, por exemplo, como se formou a água? Existem os elementos, os elementais, naturais, que a luz produz em cada ambiente sólido, cada mundo, cada planeta, cada estrela. Essa luz ela vem da fonte, passa pela luz do Sol central do multiverso, dos universos, das galáxias, e depois os sóis também, né, de sistemas estelares, e chega nos planetas. A luz é sempre a mesma. Ela vem sendo transmitida, retransmitida, como se fossem espelhamentos, né? E ela traz a energia. Então a água surgiu de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, que são gases. É bem interessante, né? Não precisa estudar muito química para entender que H2O são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se juntam, 3 moléculas, 2 de hidrogênio, uma de oxigênio, formam água potável, líquida. Então tudo é luz. A luz ela vai transformando. Quando o Lavoisier disse aquela lei máxima dele, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também é uma forma de entendimento. Tudo se modifica dentro daquilo que já existe. Então as crenças nossas, elas são de acordo com aquilo que nós vemos com os olhos, entendemos com a consciência. Mas muitas vezes nós acreditamos naquilo que os outros nos dizem. Por quê? Porque nós nos achamos pequenos demais para admitir que temos o conhecimento dentro de nós. Quantas vezes eu já disse, nós somos um mini universo. Tudo que está no universo está dentro de nós, pois a fonte é a mesma, é a luz. E as religiões vieram para segurar um pouco essa expansão de consciência, que ela é natural dentro da evolução dos mundos. Nada é parado no universo, tudo é movimento. Então, nós temos dentro de nós conceitos que também, com o tempo, devemos mudá-los. Aquilo que eu aprendi há um ano atrás serve, sim, ainda para muito tempo, vai servir para sempre praticamente, mas quanta coisa nova aconteceu. É preciso agregar. É preciso agregar a novidade, porque senão a gente fica na mesma história, fica no mesmo lugar, fica parado como a água que fica lá estagnada e apodrece. Se tudo é movimento, o conhecimento é o maior movimento que possa existir dentro de uma humanidade, dentro de um planeta, de uma escola, como a Terra, por exemplo, né? Bom, para começar, o Espiritismo não é uma religião. É um entendimento codificado por Allan Kardec entre 1850 e 1860. Ele reuniu centenas de médiuns e trabalhou numa codificação, dita, né, codificação do Espiritismo, para estudar a alma. Então, quando Cristo disse que viria o Consolador, ele estava falando exatamente do Espiritismo. Por que Consolador? Porque quando se entende o Espiritismo, nós vamos entender que a vida é continuada. Nós não morremos, nós só mudamos de dimensão para poder avaliar o nosso aprendizado, já que na condição de encarnado nós somos acometidos pelo véu do esquecimento e não lembramos quem somos, para que estamos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, qual é a finalidade de estar encarnado. Então é preciso desencarnar. Então o Espiritismo ele trabalhou o quê? A terceira dimensão e a quarta dimensão. A terceira dimensão, o mundo da carne, a quarta dimensão, o mundo da alma, da não matéria, do éter, né? Do plano astral da Terra, seja lá o nome que quer dar, tudo é a mesma coisa. Ele consolou a nossa consciência de encarnado quando ele diz que realmente não há morte. Ele trouxe o consolo porque nós começamos a entender que não somos um simples mortal, que nada termina com a morte do corpo. E o que acontece nesta roda, que chamaram de roda de Sansara, a roda das reencarnações? Por que há a reencarnação? Obviamente porque há o desencarne.
A alma vem, experimenta uma vida corpórea, faz o seu trabalho de aprendizado, não importa o que vai aprender, o que vai fazer, se vai agindo bem, se vai agindo mal. Aqui é dualidade, é um mundo de dualidade. A experiência tem que ser feita em todos os tipos de coisas que você possa imaginar. Senão a gente não aprende as lições dessa escola. Desencarna, vai para o plano astral. Sem o corpo ela lembra das vidas passadas, ela faz até um tempo de arrependimento, porque ela vê que em algum momento ela fez algo que ela não apreciou, né? Como consciência mais elevada, ela vê que fez coisas que não devia ter feito, mas isso faz parte do aprendizado. Aí depois ela começa a se preparar para fazer um novo plano encarnatório e volta para a Terra para fazer mais uma experiência. Aí volta e esquece tudo de novo. Quando a alma está lá no outro lado, ela sabe mais do que quando está na carne, por isso ela precisa ir para lá. O Espiritismo trouxe essa informação e tudo que há de desdobramentos dentro desta roda de Sansara. Mas dentro dos espíritas, ditos espíritas, né? Porque se nós somos uma alma, nós somos parte do espírito, porque eu já falei sobre a mônada. Nós não somos somente esta alma que nós achamos, e hoje entendemos isso. Nós somos um átomo semente que se dividiu em superalmas e almas e fractais. Nós somos o fractal. Que depois, devagarinho, nós vamos subir, fazer a ascensão e vamos nos integrar às versões mais elevadas. Aí é o que a gente já explicou em outros temas, né? É preciso compreender bem a função nossa, como nós nos originamos e até onde nós íamos parar. E isso vai além do Espiritismo. O Espiritismo só trabalhou esta parte, a parte do fractal que encarna e desencarna, encarna, desencarna, a roda de Sansara. No máximo ele falou que a Terra, como dizia o Cristo, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração, que é a transição planetária, em outras palavras. Aí quando você fala em transição planetária, em fim de um tempo, tem alguns ditos espíritas que não concordam, porque Kardec não falou, porque... Ora bolas, porque ele não falou não significa que não há. Ele simplesmente não falou algo que ia além, porque se fosse falar isso naquela época, ninguém ia entender. Aliás, não entenderam nem o Espiritismo. Tanto que ele se terminou, praticamente sumiu depois de um tempo e ressurgiu aqui no Brasil. Começou a ressurgir aqui com mais força e daqui se espalhou novamente para o mundo. Então não adianta ficar discutindo coisas. Cada um entende do seu jeito. Na verdade, é preciso estudar e é preciso entender. Só estudar não adianta. Aquela pessoa que vai uma vez por semana, 1 hora por semana em reuniões no centro espírita, não sabe tudo. Tem que estudar muito, tem que estudar mesmo. É preciso milhares de horas de estudo. Não basta nem ler só os livros do Kardec, é preciso estudar os livros do Kardec. O grande problema é justamente as crenças, que elas não querem mudar. Quando nós entendemos algo, acreditamos em algo, a gente já tem uma crença, tem uma opinião formada. E normalmente essa opinião ela é defendida a unhas e dentes. Não se aceita nenhuma posição contrária, nenhuma opinião contrária, e mesmo nós não aceitamos entender de uma outra forma, a possibilidade de entender de outra forma. Aí vem uma questão que eu sempre lembro: quem aprende mais? Aquele que se permite saber mais, aquele que se permite mudar. Se você se permite mudar, você tem grande chance de aprender mais rapidamente. Agora, se você não permite a mudança, você não aprende, você vai ficar naquilo que já está. Mas sem sombra de dúvida, a maioria das dores é a resistência. Resistência em mudar, em aceitar, em entender, em querer fazer diferente, em admitir que há coisas diferentes. A teimosia. Tenta ensinar alguém que é teimoso.
a dificuldade que há em conseguir fazer com que ele entenda que tem jeitos melhores de se fazer cada coisa. Ele só muda depois de tanto bater a cabeça e se machucar. Aí ele vai mudar. Mas não porque o outro falou, por causa da dor. Dói tanto as cabeçadas que ele vai acabar mudando por conta própria. Crenças limitantes, teimosia. E as religiões fizeram isso muito bem. Tanto que a gente fala em credos, em crenças. Quando você fala em religião, é crenças, né? Na verdade, a religião, ela tem todas as palavras têm uma origem, né? Religião é religar. Religar. Mas religar o que se nunca fomos desligados? Porque ela diz que ela está religando ao ser, ao seu divino. Nós nunca fomos desligados. Nós temos a sensação de estar desligado por causa do véu do esquecimento. Mas nós nunca fomos desligados. Então não há nada para religar. Há sim uma maneira de compreender e entender. Aí é diferente. Aí ela não se transforma em crença. Ela se transforma num estudo, num aprimoramento, num aprendizado, num entendimento, na compreensão e na solução. O Espiritismo, ele não cria crença. Kardec criou essa doutrina. Na verdade, ele não criou, ele codificou. Kardec não criou nada, né? Ele codificou através dos canais mediúnicos que ele reuniu. Muitos, no mundo inteiro, numa época que muito difícil, né? Porque comunicação em 1850 não era fácil, mas conseguiu, né? Porque era um projeto divino e foi realizado. Então, quando tem um projeto divino, tudo chega ao seu termo final desejado. Ele codificou o Espiritismo, trouxe o Consolador para que nós possamos compreender aquilo que não podemos ver com os olhos, embora o termo muitas vezes é dito espiritualista, mas que seja lá o termo que for, o seguidor da doutrina do Kardec, do Espiritismo, precisa entender que a escola ampliou seu vasto conhecimento e as oportunidades de ensinamento após a transição planetária, quando a Terra se transformar num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. O jardim de infância do Espiritismo ficou para trás. Porque se o Espiritismo fala da roda de Sansara, num mundo de provas e expiações, e tudo isso vai deixar de existir, obviamente, isso vai ficar também no conhecimento e na lembrança, nas memórias, nos registros de cada alma daquilo que foi. E é assim que os mundos evoluem, tudo evolui. Como diz o Lavoisier, mais uma vez, eu vou dizer aqui, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não admitir as mudanças, não admitir as transformações, é realmente fincar o pé e ficar parado como uma estaca. Não sai do lugar. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.